Oi, eu sou a Lívia, sou a fundadora do Clube do Aconchego. Seja muito bem-vindo e sinta-se aconchegado aqui no colo do Pai. Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar de um tema muito pedido por vocês no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, @Clube do Aconchego de Deus, me segue por lá, porque lá eu posto diariamente e você vai estar recebendo, se alimentando da palavra de Deus e de palavras que vão te aproximar e te inspirar a buscar mais o Senhor Jesus. Eu venho falar de um tema hoje que foi muito pedido por vocês lá no Instagram, que é o ministério familiar, o culto familiar, como fazer, dicas, etc. Quem faz, quem lidera, etc. E eu queria estar trazendo para vocês, fiz um estudo e vou te indicar um livro e vou te dar as dicas para você estar implementando o culto familiar na sua casa. Mas antes de mais, como é de praxe, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e ficar por dentro dos novos vídeos que são publicados 2 vezes por semana, às quartas e sábados, às 17 horas. Começar? Bem, o culto familiar é algo que está muito em desuso atualmente e, infelizmente, porém, nós precisamos lembrar da importância dele e o porquê nós precisamos de fazer, de novamente reacender essa chama dentro dos corações dos pais para com os filhos. E nós vamos lembrar então aqui, primeiramente, 4 razões porque devemos estar fazendo os cultos familiares em nossa casa. Vamos lá. Em primeiro lugar, a igreja hoje passa por um esfriamento, um declínio espiritual muito grande, fruto dessa falta de comprometimento no culto familiar das famílias. Porque o culto familiar nos prepara para a adoração pública. E eu queria ler para vocês uma frase que fala justamente sobre isso, que diz assim: a falta de vida que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter a sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. A gente precisa estar cheio durante a semana para chegar no domingo, no dia da adoração, de ir à igreja, e estarmos cheios da presença, saturados da palavra, da presença do Espírito Santo, que nos alimentamos durante a semana. E assim vamos poder contribuir para o nosso culto, para a nossa igreja, de uma forma muito mais densa, muito mais intensa e muito mais completa, cheia, participativa, etc. Então essa é a primeira dica. Assim, é o primeiro motivo pelo qual precisamos estar fazendo culto familiar. Os nossos filhos, não sei se você já tem filhos, mas se você ainda não tem, um dia pretende ter, certo? Então, nossos filhos foram nos colocados pelo Pai, por Deus, para que nós possamos instruir neles a fé cristã, a fé, a espiritualidade. Eles aprendem, são moldados de tantas formas pelo mundo, e principalmente a criança até uma certa idade é muito moldável, é muito influenciável. Você precisa utilizar as ferramentas da palavra, do ensino, da instrução e da influência que você tem sobre o seu filho durante a primeira infância, para poder estar colocando nele essa semente que vai germinar para a vida dele, para a vida toda dele. E que muito depende da vida eterna dele, dessa semente que você vai plantar no coração dele. E quanto a isso, eu queria ler para você aqui uma palavrinha. Está em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. De que outra maneira um jovem pode conhecer o seu Criador nos dias da sua mocidade, senão por intermédio dos pais? E nós, como principais, somos os mordomos, dos nossos filhos, aqueles a quem Deus nos deu, confiou a responsabilidade da educação e da fé, de inculcar neles a fé, para que eles possam conhecer ao Senhor. Então vamos usar essa ferramenta que Deus nos deu, essa influência que nós temos sobre os nossos filhos para a educação espiritual também. E o próprio declínio do mundo como um todo, das nações, está acontecendo de uma forma tremenda. Nós temos visto o esfriamento do amor, todas aquelas profecias, o egoísmo aumentando, toda a
distanciamento, a frieza, agora não apenas o distanciamento social, mas o distanciamento nos corações, nas vidas. Nós não nos preocupamos mais com o próximo, e isso tudo é derivado de quê? Do esfriamento das nações como um todo. Mas, antes de sermos nação, somos família, a instituição que Deus colocou na terra, a família, e ela está a cada dia mais enfraquecida, e cada dia mais fria devido à falta do alimento espiritual, o alimento que você precisa comer todos os dias, não apenas no domingo quando você vai à igreja, não apenas naquele dia que aquele irmão veio na rua e ofereceu uma pregação a você, ofereceu uma palavra de ânimo, de encorajamento, de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar todos os dias para que possamos ser uma nação forte, uma nação cheia da presença de Deus. Aí a importância do culto familiar para criar cidadãos, cidadãs de Deus, homens comprometidos, mulheres comprometidas com a palavra, com a verdade. E esse é outro motivo pelo qual nós precisamos continuar firmes no culto familiar. E por fim, porque o culto familiar aproxima a família, aproxima-nos dos nossos filhos, e nós vamos poder estar conhecendo as dúvidas, as necessidades. Às vezes nós temos tanta correria no dia a dia, não temos tempo de ouvir os nossos filhos. Durante o culto nós vamos poder estar ali com eles, orando, cantando, louvando ao Senhor juntos, mas também ouvindo as dúvidas deles, o que eles temem, quais são as questões que eles têm. E isso é muito importante, alimentar esse tempo de qualidade na presença do Senhor. Agora eu vou te dar algumas dicas para o culto familiar. Primeiramente, você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço esse culto? Quem lidera? Como fazer? Qual a estrutura? Qual o tempo? Quanto tempo? Quantas vezes por semana? Bem, calma, vamos começar pela palavra de Deus, lendo uma palavra que está em Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e ordenanças. Aprender, primeiramente. Buscar é aprender, é buscar conhecimento. Conhecimento onde? Na palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra, encha-se dela no seu pessoal, no seu devocional, no seu secreto, no seu particular, para você poder estar instruindo os seus filhos. Saiba bem, esteja preparado para possíveis perguntas, para que você esteja apto ou apta a respondê-las. Então, você pode estar lendo comentários bíblicos, você pode estar lendo bíblias de estudo, você pode estar buscando na internet para estar preparando um momento bom, um momento instrutivo, mas também um momento lúdico para os seus filhos. Eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto, então, buscar conhecimento em primeiro lugar, cumprir e ensinar. Seja você pai, seja você mãe, quem estiver liderando o culto familiar vai precisar de buscar conhecimento, primeiramente na palavra, em segundo em comentários bíblicos na internet, na sua preparação para o culto familiar, no secreto, porque você precisa estar cheio da palavra de Deus para poder estar partilhando com seus filhos. E em segundo lugar, precisamos de cumprir. Não adianta de nada a gente querer ensinar, mas a gente não dá o exemplo. Então a gente precisa ser o exemplo para as crianças na nossa casa. Se a gente ensina que elas não podem mentir, a gente precisa também não mentir. A gente precisa dar o exemplo, porque as crianças aprendem muito através do exemplo, nessa primeira fase, nessa primeira infância. E, por fim, ensinar. O ensino é algo que é um processo. Você vai ter que, às vezes, repetir, você vai ter que trazer coisas lúdicas para o culto, às vezes fantoches, às vezes vídeos, musiquinhas. Você pode estar buscando na internet, que hoje tem um sem fim de coisas que vão poder estar lhe auxiliando para poder prender a atenção dos seus filhos. E isso vai levar à nossa próxima questão, que é o tempo de duração do culto familiar. Dependendo da idade dos seus filhos, eu não sei se você tiver filhos até 7 anos, não convém que o culto seja superior do que 10 minutos por dia ou 10 minutos por culto familiar, porque é o tempo que você vai conseguir estar prendendo a atenção do seu filho. Se durar muito mais do que isso, ele vai passar a ser um tempo que não vai ser produtivo. Agora, se você tem filhos maiores, 10, 12, aí você pode aumentar para 30 minutos, até no máximo, eu acho que os 40 minutos, tá? Porque para não tornar tornar-se um momento entediante.
Então, aí fica a dica daquilo que eu acho que funciona para mim. Então, como será feito o cronograma desse culto familiar? Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter um lugar. Você pode escolher o lugar do culto familiar, seja na sala, seja na cozinha, aquele lugar que você acha que vai ser mais acolhedor e vai propiciar, né? Sem a televisão ligada, sem o celular, sem o computador, sem o tablet, a atenção na palavra, a atenção na historinha que vai ser trazida a criança, não é? As crianças, caso você tenha mais do que uma. Então é importante você estar escolhendo esse local, um local que seja tranquilo, calmo e longe das distrações, principalmente da tecnologia, tá? Escolha um lugar, depois escolha um horário, depois seja constante e contínuo durante o culto, você tenha uma continuidade. Traga a palavra de Deus, porque eles precisam ter contato com a palavra. Existem as Bíblias infantis, existem os livros de histórias baseados na Bíblia, mas você vai poder escolher consoante a idade dos seus filhos. Mas eu acho importante ou uma Bíblia infantil ou uma Bíblia maior, caso a idade dos seus filhos seja maior, para que eles estejam tendo contato com a palavra de Deus desde pequenos. E para além de trazer a palavra, começar sempre com uma oração. Uma oração, você pode deixar os seus filhos orarem, mesmo não fique interrompendo, deixe eles orarem do jeito deles. E com o tempo você vai ensinando novas formas de orar, mais complexas, digamos assim, não é? Pelo exemplo também. Mas primeiramente, consoante a idade deles, deixe eles orarem à vontade, deixa eles expressarem a oração e a conversa deles com o Pai do jeitinho deles, né? Afinal, o próprio Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, para além disso, para além da oração, que deve ser o início do culto, eu acho que logo após você pode começar um louvor ou dois, consoante um louvor mais infantil, um louvor que esteja em conexão com a historinha que você vai estar trazendo, com a reflexão daquele dia. E existem vários, 3 palavrinhas e vários cantores, ministérios infantis que vão estar abençoando a vida dos seus filhos e, consequentemente, a vida de vocês também, porque a gente também é muito enriquecido, né, durante esses cultos familiares. A história. Eu sou a favor de que a gente, como eu disse, traga a Bíblia, não é? Para a historinha, e a gente pode usar, assim, vídeos, filmes infantis, claro, não tem problema nenhum, mas está sempre abalizados na Bíblia. E como trazer histórias tão densas, né, da Bíblia para os nossos filhos? Primeiramente, a gente precisa, em primeiro lugar, trazer uma leitura sistemática, cronológica. Não adianta de nada você começar ensinando na morte e ressurreição de Jesus. Eu acho que você precisa, pelo menos, se você quer começar no Novo Testamento, pelo início, pelo nascimento de Jesus. E agora eu ainda continuo achando que o início da Bíblia deve ser, por ordem cronológica, deve ser o início que deve estar motivando você a trazer mensagens para os seus filhos. Então, o início da Bíblia e ir seguindo as principais histórias, pelo menos, pela ordem cronológica, para que o seu filho tenha um apanhado geral de todas as historinhas da Bíblia. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Não desista do culto familiar, ele é muito importante para você e para os seus filhos e para o mundo. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, deixe seu like, deixe seu comentário e você pode também deixar aqui sugestões de temas para os próximos vídeos. Ou mesmo, a minha pergunta para você é: você faz culto familiar? Você tem filhos? Quais suas principais dificuldades na hora do culto familiar? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar poder ajudar vocês. Eu queria deixar por fim essa indicação aqui, ó, esse livretinho Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar.
é do Jerry Marcelino, da editora Fiel. Ele é bem fininho, ele tem cerca de, sei lá, deixa eu ver aqui, 50 páginas. Então você lê isso aqui em meia horinha. Então é super instrutivo para você estar se preparando e tendo várias motivações para então instaurar de fato seu culto familiar. Nos vemos por aqui no próximo vídeo e espero os comentários de vocês. Um beijo grande e ficamos até a próxima semana. Nos vemos. Tchau!